O pessoal vai entrando, hein? Eu vou mexer já no Moodle. Vou botar aqui. Ali, tá lá no Moodle. E o processo... Tem material complementar? Não, tá aqui sim. Visão, metodologia, Jorge Dieter. Tem alguém com áudio aberto aí. Se quiser fazer uma questão, fique à vontade. Sei, ontem ia emendado, então quer jogar fora? Tá? Coloca aqui? Coloca aqui. Cadê? Aí, Jackson, tudo certo? E tu piscando aí. Ali. Todo mundo aí já? Show? Vamos lá, voltando. Eu autorizei mudo, botei lá os materiais da aula de hoje, tá? Só botei no lugar certo, estava lá em cima, joguei para baixo. Então, extrusão a quente, problemas de oxidação, descarbonatação e amolecimento das ferramentas, difícil lubrificação e... eu aqui. Pronto. Difícil lubrificação e influência da velocidade. Pensei que o lubrificante é o vidro. É isso aí. Olha aí o Jackson. O poder do Google, né? O vidro é utilizado como lubrificante. O Jackson botou aqui. Mas vidro, professor, o vidro é um material frágil. Como é que a gente vai utilizar um vidro, né? Um vidro como um lubrificante? Sim, o vidro é um material frágil na temperatura ambiente, né? Mas quando a gente aquece a 1100, 1200 graus, o vidro vira líquido, certo? E não evapora ainda. Então, ele é muito utilizado como um lubrificante, porque nessas condições, enfim, ele vai fazer uma camada entre a matriz e o teu tarugo, teu material. Né? É utilizado vidro, pó de vidro, né? O pessoal passa um produto lá, lembra o nome certo, e faz uma camada de pó de vidro sobre o tarugo, sobre o billet, né? Sobre o blank. Faz uma camada de pó de vidro, e aí quando esse produto entra na extrusora, quando ele aquece, né? Esse pó de vidro, enfim, vira líquido e funciona como lubrificante. E na matriz também é colocada uma placa de vidro, tá? na face da matriz, e aí conforme o material vai sendo pressionado, essa placa vai derretendo, tá? Vai derretendo, e uma camadinha de vidro derretido faz um papel de lubrificante ali, com matriz. Tá? Essa figura está lá, não vou explicar ela, é muito complicada para a gente relacionar, mas só para que a gente entender que existe uma faixa de trabalho, né, onde a deformação é possível. E essa deformação depende da pressão, depende da taxa de deformação e depende da temperatura. Então, por isso que a taxa de deformação, ou seja, a velocidade do êmbolo, tem que ser controlada. Tá? Razões: 40:1 em extrusão a quente de aços e 400:1 em extrusão a frio de alumínio. Tá? Então, 400:1 é uma redução de área muito significativa, é uma deformação muito elevada. E essa deformação vai provocar o encurramento no teu material. Tá? Vai provocar um material aí com grãos finos. Com grãos finos. Tá? Razão é a relação de áreas e a deformação é o ln da razão. Tá? ln de área 0/1 segue a mesma dedução lá de trefilação, certo? A área é a deformação a deformação mais significativa, certo? Quando a gente calcula ln de A0/1, na verdade, a gente está calculando a deformação do comprimento.
tá? É só de uma forma diferente. Mais fácil, né? Porque é difícil você determinar todos os outros sinais. Opa, passei um risco aqui. De onde é que vem esse risco? Você sabe. Tá, não. O zoom que riscou. Acho que eu cliquei aqui, ó. Tudo bem. Taxa de deformação ou velocidade de deformação é a mesma coisa, tá? O strain rate. Aí tem livros, tem autores que traduzem como taxa, porque rate é taxa, e tem autores, tem livros que traduzem como velocidade de deformação, tá? Porque é uma ideia de variação da deformação em função do tempo. Tá? Segundo na menos 1. Então, aqui a unidade está em segundo na menos 1. Aqui a gente tem a distribuição da velocidade da taxa de deformação. Então, aqui, quando o teu material está andando livre, a taxa é praticamente 0, certo? 25, 50, e ela cresce até um pico de 500. Então, a velocidade é uma taxa de deformação, uma velocidade de deformação elevada, tá, pessoal? Quem calculou ali nas prensas era 0,1, era, sei lá, 0,00 alguma coisa, tá? Aqui a gente tem 500. O que significa? Significa que teu material está deformando 500% por segundo. Tá? 500% por segundo. Então, isso, esse nível de velocidades vai influenciar na tua tensão de deformação. Tá? Aquele da prensa é difícil. Tá? No forjamento, um pouco influencia. A gente até calculou bastante isso aí. Né? Mas aqui a gente tem 500. Tá? Então, é um valor expressivo para o material. Tá? E assim, existem algumas faculdades ao longo do mundo que estão estudando entender como o material se comporta, né, a altas taxas de deformação. Por quê? Porque você lá numa fábrica pedir para reduzir a velocidade do êmbolo, o que representa? Representa você reduzir a velocidade de produção daquela fábrica. Reduzindo a velocidade de produção, você vai produzir menos no mesmo tempo. Ou seja, você vai, além de reduzir a produtividade, você vai aumentar o custo do teu material. Então, quanto mais a gente entender, quanto mais rápido conseguir produzir, quanto maior a velocidade de deformação a ser trabalhada, quanto mais velocidade de prensa você conseguir colocar sem ter defeitos, melhor. É um diferencial competitivo. Tá? Tanto para extrusão, quanto para trefilação, quanto para laminação, quanto para qualquer outro processo. Então, existem as faculdades na Europa, eu sei que estudam bastante isso aí, né? Fazem ensaios de tração a elevadas temperaturas, né? E não só ensaio de tração, né? Ensaios diversos aí para entender essa relação. Cálculo da velocidade de deformação média. Esse que a gente vai utilizar lá na lista. Tá? Então, esse vídeo aqui eu até vou marcar ele, para quando eu botar no YouTube dizer, ó, aqui está a dica para a lista. Tá? Por quê? Porque esse φ.A a gente vai utilizar para calcular o KF. Tá? Então, a gente vai calcular esse φ.A. Aqui tem a dedução da fórmula. Tá? Eu não trouxe meu caderno aqui, vou ter que pegar lá para me ajudar. FIA, o que é FIA? É dφ sobre dt. Certo? A gente vai, não sei se eu tenho dedução disso aí, vou dar uma olhada até. Deduzindo essa fórmula, a gente tem essa equação aqui, tá? E essa equação aqui é utilizada para produtos cilíndricos. Entrou com um tarugo cilíndrico e saiu com uma barra redonda, tá? Como o nosso produto nem sempre é uma barra redonda, para peças não circulares, a equação pode ser simplificada para. Né? O que acontece? Esse diâmetro 1, em relação ao diâmetro 2, ele é pequeno.
Quando a gente tem um número grande elevado ao cubo, menos um número pequeno elevado ao cubo, esse cara aqui só dá um peteleco nesse cara. Tá? Então, não vai te dar uma diferença significativa aí no teu cálculo. Tá? Então, esse cara vai dar um peteleco nesse cara aqui. E aqui a gente tem olha ao quadrado também. Então, se eu considerar isso aqui igual a zero, tá? Eu simplifico esse ao quadrado com esse ao cubo e eu vou ficar com o d0 embaixo. Então, é essa equação simplificada que a gente vai utilizar, certo? Embora lá na lista acho que é um tubo, né? Mas um tubo não é uma barra. Então, a gente vai utilizar a equação simplificada, certo? Não vai utilizar a equação cheia aqui. 6V, φ, que seria a razão, né? A relação entre áreas, e a tangente do ângulo da matriz. Tangente do ângulo da matriz. Tá? Observem que se o ângulo for 90 graus, esse cara tende a infinito. Tá? A deformação tende a infinito, porque eu preciso dos 500 lá. E a força ideal, certo? A gente calcula pelas formas que a gente já conhece, kf vezes φ, né? Volume kf vezes φ. O trabalho dividido por neta, né? Uma eficiência, que pode variar de 0,2 até 0,8. Tá? E a força, a gente pega isso tudo divide pela área, tá? Divide pelo comprimento, e aí trabalho é força vezes comprimento, vezes o curso do cilindro, que vai ser igual ao comprimento do tarugo, certo? Então, simplifica o trabalho em relação à força, e o volume divide pelo comprimento vai te dar a área do tarugo. Tá? A área do tarugo, kf médio vezes φ. Hoje eu vou puxar as fórmulas aqui, a gente pode rever isso aí. Depois não, vou puxar agora. Eu só preciso de um tempinho. Vou buscar meu livro aqui, que eu esqueci. Vou trocar de câmera. Defilação. E extrusão. Aqui extrusão. Eu tenho esse livro do Jeter em inglês também, tá? E até eu aconselho vocês, quem tem facilidade em inglês, por causa dessas questões de termos, tá, pessoal? Uma coisa que eu tenho algum tempo anotado já para fazer, e eu não fiz ainda, eu vou fazer agora esse semestre, amanhã, tenho um tempinho, eu vou postar e vou marcar, encaminhar para vocês para o WhatsApp aí. Termos de engenharia em inglês. Tá? Por que eu falo isso? Uma vez eu fui numa palestra e eu não falava muito pouco inglês. Tá? Mas uma vez foi uma palestra do Thomas Gillespie. Na época eu trabalhava no grupo, não trabalhava na Randon, trabalhava no grupo. E aí eles têm as convenções lá, como é que é? Colloquium, não sei o quê. E tinha a palestra desse velho ali, ele é um dos cabeças de engenharia, como é que chama? Automotiva, automobilística. Então, e eu fui na palestra dele e tinha aqueles fones de tradução simultânea, tá? Mas eu não consegui entender a palestra com os fones de tradução simultânea. Por quê? Porque tem termos da engenharia que são muito peculiares. Tá? Muito peculiares. Por exemplo, loading. Tá? Loading é carregamento. Aí falou carregamento, fica fácil de você entender. Tá? Mas se você vai pedir para qualquer um que não é de engenharia traduzir loading, ele vai traduzir como baixando, ele não vai entender qual que é a moral do negócio. Tá? Então, existem termos de engenharia, quando você pega qualquer livro de engenharia, se repete em inglês, né? Se repetem, e enfim,
conseguir traduzir corretamente esses termos vai te facilitar bastante a tua vida acadêmica, tá? E profissional. Depender de outra pessoa para traduzir, ou até do Google para traduzir, vai te gerar dúvidas e dificuldades, tá? Como a questão essa que eu falei da taxa de deformação e velocidade de deformação, tá? Para mim é velocidade de deformação, embora toda vez que eu leia strain rate, eu fale taxa, tá? Então tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade também. Mas quando eu entendo que o rate pode ser as duas coisas, tá? Fica claro para mim. Agora, se qualquer outra pessoa tentar traduzir que não é de engenharia, vai ter dificuldade e vai ter dificuldade em te expressar isso, em te explicar isso. Tá? Bom, vamos lá. Vou trocar de câmera. Chega de conversa fiada. Tá? Eu tenho 15 minutos de reunião agora e eu vou tocar essa reunião até acabar, depois a gente vai fazer um intervalinho, tá, pessoal? Então, mas tenho tempo ainda aí para tocar. Eita, vou quebrar com tudo aqui. Sei que essa parte é meio maçante, mas eu acho ela muito importante para o ensino de engenharia. Tá? Então, se vocês quiserem, depois eu vou ficar gravado lá para vocês assistirem de novo, enfim, ou quiser passar para frente. Mas o nosso objetivo é chegar naquela fórmula aqui, tá? Aquela fórmula que eu mostrei há pouco aí, da extrusão. Tá? E vocês vão ver que essa fórmula ela não tem nada de extraordinário. A gente considera a massa, certo? A porção aqui, está no ângulo mais adequado aqui, simétrico. A porção que eu estou plastificando do meu material, que eu estou extrusando, que eu estou conformando do meu material. Tá? Então aqui existe um diâmetro 0, que é o inicial, e o diâmetro 1, tá? Que é o final, certo? Eu vou botar aqui só para a gente entender um raiozinho e um raiozão. Tá? Por quê? Porque quando a gente vai pegar, isso aqui é um toroide, não, que é tronco de cone. Tronco de cone. Tá? Assim como na trefilação, certo? Isso é cônico, né? E é um sólido, ele tem um volume. Tá? Tem um volume. O volume do tronco de cone é dado por... deixa eu mexer aqui agora, que senão não vai dar certo. Bom, tronco de cone. Essa altura aqui, a gente vai precisar para calcular o volume do tronco de cone. Tá? Essa altura aqui, ela vai ser igual. A gente vai pegar um triângulo, tá? Esse triângulo aqui, a gente tem o ângulo, esse ângulo alfa aqui, certo? E essa altura H, ela vai ser o diâmetro diâmetro 0 menos o diâmetro 1 sobre 2, né? Ou seja, o raiozão pelo raiozinho, tá? Sobre 2 tangente de alfa. Tá? Se eu quiser pensar isso de outra forma, eu poderia pensar que a tangente de alfa é igual. A tangente de alfa é igual a essa altura aqui, ou seja, raiozão menos raiozinho sobre H. Né? H, isso aqui vai ficar raiozinho, D0 menos D1 sobre 2H, e isola para cá. Isola para cá. Fazendo aí passo a passo para vocês. O volume do tronco de cone,
volume do tronco de cone, é dado pela expressão π sobre 12 H, tá? π sobre 12 H, na verdade não era 12, mas tudo bem, D0 ao quadrado mais D1 ao quadrado mais D0, D1, certo? É dado em raio, mas eu anotei aqui em diâmetro, já deixei em diâmetro. Certo? Substituindo o nosso H aqui, esse volume vai ser π sobre, já vou botar o 2 vezes 12, 24, tá? 24, vezes a tangente, que multiplica D0 menos D1, que multiplica D0 ao quadrado mais D1 ao quadrado mais D0, D1, e sobre 24 vezes tangente de alfa. Aí eu vou fazer a distributiva de tudo isso aqui, né? Isso aqui está aqui dentro, não esqueci de botar. De tudo isso aqui. D0 vezes D0, D0 na 3, D0, D1, D0, D1 ao quadrado, mais D0, D0, D1, D0 vezes D0, D1 ao quadrado. Opa, desculpa, pessoal. Então, D0 vezes D0, D0 ao cubo, D0, D1, D0, D1 ao quadrado, D0, D0, D1, D0 ao quadrado, D1, certo? Menos D1, D0 ao quadrado, D1, D0 ao quadrado, menos D1, D1 ao quadrado, D1 ao cubo, menos D1, D0, D1, D0, D1 ao quadrado. Deixa aqui. Tá? Então, ó, esse cara aqui corta com esse cara aqui, esse cara aqui corta com esse cara aqui. Tá? E o meu volume vai ficar simplificado para... Tem uma folha verde aqui no meio. Volume vai ficar simplificado para π sobre 24 tangente de alfa, que multiplica D0 ao cubo menos D1 ao cubo. Tá? Então, esse é o volume do tronco de cone. Volume tronco de cone. Tá? Eu estou interessado na velocidade de deformação. Tá? O que a velocidade de deformação vai ter? Bom, a velocidade de deformação média, certo? Pode ser relacionada com quanto material está passando por esse tronco de cone por segundo. Quanto material está passando por esse tronco de cone por segundo. Então, aqui, por esse tronco de cone, está entrando o V ponto. Tá? O que é o V ponto? É o dV dt. Quantos milímetros cúbicos, metros cúbicos de material passam por segundo? Tá? Isso aqui o que vai ser? Quanto material que está entrando nesse tronco de cone? Tá? Vai ser igual a velocidade, eu vou chamar de velocidade assim, vezes a do zero. Tá? Vezes a zero. Vamos especificar os termos aqui. Essa velocidade é a velocidade. Tô entendendo aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Que tá dando aqui a internet também lenta, meio instável. Velocidade do êmbolo. Êmbolo, tá? Ou da máquina. Certo? A velocidade que empurra o material. E aqui eu tenho a área do êmbolo. Ou do tarugo. Ou do billet, tá? A área zero. Tá? O que vai ser, então? V ponto, vamos só botar o π de 0 ao quadrado sobre 4. Tá?
Bom, aqui eu simplifiquei taxa de volume, dV sobre dt. Tá? Se eu quiser encontrar uma taxa média, eu vou fazer isso escalar. Taxa média igual delta V sobre delta T, certo? Delta V sobre delta T, ou seja, V sobre T. Qual o volume? O volume lá do meu tronco de cone. E o tempo, isolando o tempo, qual o tempo que demora para esse meu material passar por esse volume? Então, o tempo vai ser volume, desculpa, tempo, tá certo, volume, π sobre 24, tangente de alfa, de 0 ao quadrado ao cubo, menos d1 ao cubo, volume, certo? Tempo igual ao volume, dividido pela velocidade média. Então, aqui, 4 sobre π de 0 ao quadrado. Esqueci da velocidade de máquina aqui. Velocidade de máquina embaixo. Tá? Vamos cortar esse cara com esse cara. E aqui com K dá 6. Tá vendo que está ficando parecido com a equação lá. Tá? Então, o tempo que eu demoro para passar meu material pelo volume, tá? Eu vou botar a equação cheia e depois a gente simplifica aqui. Vai ser d0 ao cubo menos d1 ao cubo sobre 6, botar o Vzinho, não esquecer, tangente de alfa, escrevi errado, d0 ao quadrado, por causa da minha área. Tá? Deixa aqui em cima, esse é o tempo importante. E lá a minha velocidade de deformação, e ponto, ela é dφ sobre dt. Certo? A minha velocidade de deformação média, certo? Vai ser φA sobre T. Certo? Então vai ser instantânea, essa aqui é a média. E aí eu consigo encontrar φA, né? E o T, eu vou jogar esse T aqui embaixo. Então o que está embaixo vai pular para cima. 6 velocidade de máquina vezes tangente de alfa vezes o φA, vezes o diâmetro de 0 ao quadrado, sobre d1 menos d0 ao cubo menos d1 ao cubo. Tá? Desculpa, agora que eu vi o chat, pessoal, aqui tá tranquilo, show de bola. Aqui, então, tá a equação, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Essa foi o que a gente encontrou. Certo? Simplificando d1 igual a 0, né? Então, como D0 é muito maior que D1, certo? Então, D1 a gente aproxima como sendo igual a 0. E aí a fórmula, a velocidade média de deformação, passa a ser 6V, tangente de alfa, e A, né? Corta esse ao quadrado com o cubo, fica sobre D0. E essa aqui que a gente vai utilizar na lista, tá? Vocês têm ela também aqui no Slideson, embaixo. Tá? Bem geométrico, não tem nenhuma surpresa, nada de novidade para vocês, né? Isso aqui também eu vou deduzir aqui só para ficar claro. Trabalho
Essa equação do trabalho, pessoal, ela vem do princípio de energia, tá? A gente não consegue ver isso na faculdade, mas é muito utilizado na engenharia, tanto nas ciências de materiais também, tá? Então, o que que acontece aqui? Trabalho é isso aqui, certo? O que que é trabalho? É força vezes o deslocamento, delta L. Tá? Delta L é o curso do êmbolo lá do meu processo. Né? Igual. O que é o volume de material? O volume de material vai ser a área do êmbolo vezes o delta L, o curso que ele andou. Né? Esse foi o volume de material que eu conformei. Kf médio vezes φA sobre meta. E eu divido os porta aqui com K, tem a força igual a 0, Kf médio, φA sobre meta. Só isso. Só isso. Como chegar nessa equação é um pouco mais complicado, por isso que a gente não explica por aluno, tá? Mas aqui tem uma integral envolvida, enfim. Né? Trabalho sobre volume é chamado de trabalho unitário, tá? Trabalho unitário, W minúsculo, é integral de tensão de deformação. Tensão de epsilon. Tá? E essa tensão de epsilon a gente considera a tensão constante, né? Kf médio, constante, a constante pula fora da integral, fica integral de d, que vai ser nosso φ. Mais ou menos por aí. Então, trabalho sobre volume é igual a Kf médio sobre φ. E aí trabalho igual Kf médio sobre φ vezes volume, e aí divide por um fator de eficiência. Eficiência para corrigir a tensão do atrito, né? A tensão gerada pelo atrito. Tá? Vamos voltar. Voltei tarde demais aqui. Iniciar. Isto. Ali. Estão vendo, né? Então, essa equação também não tem nada de tão miraculosa assim. Entendendo melhor a força de extrusão. Isso aqui tem um quadrado para vocês aqui na frente, mas vamos lá. Essa força de extrusão, tá, que eu gero aqui, essa seta grande, ela é o quê? É uma pressão vezes a área do êmbolo, certo? Pressão E vezes a área do êmbolo. Pressão de extrusão vezes a área do êmbolo. E essa pressão de extrusão, ela tem que ser tal que parte dessa pressão, tá, o amarelinho, laranjinha, sei lá, bege aqui, parte dessa pressão, ela é aplicada para vencer o atrito. E parte dessa pressão é aplicada para possibilitar o material fluir pela matriz, possibilitar o fluxo de material pela matriz. Então ele chama de PD de die, né, de matriz. Então essa pressão total que eu preciso aplicar no material, de 800 a 1000 megapascal, por exemplo, para aços, parte dela é para vencer o atrito e parte dela é para vencer a extrusão propriamente dita. Tá? Então, a gente vai decompor essa força nessas duas etapas. Tá? A força para vencer o atrito, quanto que vai ser? Vai ser a pressão do atrito vezes a área zero. Tá? Qual área? A área que eu estou em contato aqui, meu material está em contato com as paredes do meu êmbolo. Opa, lambança. As paredes do meu êmbolo, tá? Pressão vezes área. Então, quanto que é essa área? É o diâmetro do êmbolo vezes o comprimento vezes π. πd, L. πd é o perímetro e L, o curso do êmbolo, certo? πd, L,
vezes a tensão de deformação. Tá? Então, a força de atrito, πdl vezes a tensão de deformação, e essa força de atrito tem que ser igual à pressão necessária para vencer o atrito vezes a área do êmbolo. Tá? Vou botar isso no papel também. Para ficar claro. Deixa eu... Então, isso é um pouco complicado, talvez fique um pouco complicado para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, eu tenho meu processo de extrusão. Tenho matriz. E aí a minha força, eu divido ela em duas pressões. Uma que atua lá na matriz, tá? Na real, eu poderia tudo relacionar em força, né? Força da matriz é igual à pressão que eu preciso aplicar no material para vencer essa força vezes a área zero. PD, área zero. E mais o atrito. Não sei se o verde vai aparecer. Tá bom. Força de atrito, que vai ser a pressão necessária para vencer o atrito, vezes a área zero. Tá? É sempre a área zero, porque eu estou convertendo força em pressão. Tá? Pressão do fluxo de material aqui dentro. Tá? Quanto que é essa força de atrito? Força de atrito. Legal, hein? Força de atrito é tensão de atrito, que vai ser uma tensão cisalhante, tá? Vezes a área. Qual área? A área que está atritando. Qual que é a área que está atritando? É π de zero, que é meu perímetro, vezes L0, que é o meu curso. Tá? Igual pressão de atrito vezes área zero. Eu vou igualar, né? Esse lado da igualdade mantém aqui duas aspinhas assim. E aqui eu substituo a força por tensão vezes a área, tá? E aí, deixa eu só ver para ficar igual do livro de vocês, a terminologia que ele utiliza. Isto. Essa tensão de atrito, eu vou decompor ela em MKF sobre raiz de 3. A gente viu isso lá quando a gente estudou atrito, né? Esse aqui é o atrito, não é o atrito de Coulomb, é o atrito uniforme, né? Que relaciona atrito com M vezes a tensão necessária para cisalhar, tá? M é o nosso coeficiente de atrito. Coeficiente. Não é mais o Mi, tá? O Mi é para o atrito de Coulomb, o M é para o atrito uniforme. O que muda de um para o outro? Não sei se vocês lembram, está acabando meu tempo. Como é que eu estou de tempo aqui? Um minuto. O que muda é que aqui eu tenho que girar meu material, não deslizar. Tá? Visto que eu posso ter pouco atrito, enfim, eu estou trabalhando a quente, meu material ele cisalha de forma, ele é mais fácil de cisalhar do que deslizar. Por isso que eu utilizo o atrito uniforme para a extrusão. E eu vou cortar, bom, D0 vezes L0, pressão de atrito, e a minha área do êmbolo, quanto que é? π D0 ao quadrado sobre 4. Tá? Então, corto os π's, corto o D com esse D, isto, e a minha pressão de atrito, então, vai ficar igual a 4 sobre raiz de 3, MKF, tá? A hora que acabar, eu vou fazer intervalinho, depois a gente continua, tá, pessoal? MKF L0 sobre L0. Deixa eu ver se ficou certo. Olhei. Isso aí. Só não substituiu ali. Mata aqui a pressão de atrito. Tá? Bom, então essa
pressão de atrito é a pressão que eu preciso aplicar no material. Vou repetir, né? A pressão que eu preciso aplicar no material para vencer o atrito. Não é a pressão efetiva de atrito que está acontecendo. A pressão efetiva de atrito que está acontecendo é o tal, certo? Essa é quanto eu tenho que pressionar meu